Eu sou a Vilma Eide, sócia proprietária da Galeria Estação, e este é o André Ricardo, nosso representante. Tudo bem, André? Tudo bem. Então, eu estou há 40 anos no mercado, André, você sabe disso. Apesar de esse ano a Galeria Estação fazer 20 anos, a minha primeira galeria foi em 1986. Nossa, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Sócia do Paulo Vasconcelos, que acreditou em mim. Eu não tinha nenhuma experiência, não sabia nada, era muito jovem, muito menina, mas eu já tinha um olhar voltado para a arte brasileira, para a arte dos artistas não eruditos, aqueles que nunca estudaram. E durante todos esses anos, foi o meu olhar, foi a minha trajetória, sempre divulgando esses artistas. Agora, você já frequentava a galeria muito antes de você ser nosso representante. Fala um pouco sobre isso. É verdade. Contando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu nasci em São Paulo, eu estudei na Universidade de São Paulo, fiz bacharelado em pintura, e ao longo dos anos de formação, a academia, pelo menos no período que eu era aluno, privilegiava muito uma produção de arte uma cultura mais hegemônica, né? Sobretudo de origem europeia, norte-americana, as grandes vanguardas. E foi uma coincidência muito feliz que depois que eu me formei, ou quando eu estava terminando a graduação, foi quando eu conheci a Galeria Estação, conheci o trabalho da Galeria Estação, e nesse momento eu passo a olhar uma produção que eu não tinha tido contato nos anos de universidade, que são artistas que não eram discutidos nas aulas de História da Arte no Brasil, e isso é algo que eu espero que muitos... Eu acho que já está mudando. Já está mudando. Eu sinto que da época que eu era aluno para o momento atual, o cenário de arte mudou muito. Você acha que nas universidades também, nas aulas, os professores já falam um pouco dessa produção? Eu espero que sim. Eu não saberia te dizer, porque depois que eu me formei, eu me afastei, né, da universidade e fui tocar minha produção, dar aula também, por muitos anos que eu ministrei aulas. Mas eu acho que a universidade ela reflete o entorno. E eu acho que o nosso momento, o nosso circuito de arte, os grandes museus, né? A gente está vendo aí exposições desses artistas em museus como o MASP, Pinacoteca, São Paulo, fora museus em outros estados e internacionais, né? Verdade. E eu acho que é incontornável esse assunto. Então acredito que deve estar sendo abordado, com certeza, eu espero, nas universidades. Eu também. E então foi nesse momento em que eu começo a frequentar a Galeria Estação, eu passo a conhecer artistas que até então não tinha tido contato. E isso considero que foi uma parte muito importante da minha formação. Artistas como Velho, Chico Tabicuia, Neves Torres, alguns eu até tinha tido contato, como Aurelino, o próprio Chico Tabicuia, através do Museu Afro-Brasil, Emanuel Araújo, né, que já tinha esse olhar. Há muitos anos mostrava essa produção lá. Sim, mas até então nunca tinha visto em galeria. Claro. Né? E também com a diversidade toda que a Galeria Estação sempre apresentou, né? Então foi assim que eu comecei. Na época que eu comecei a frequentar a Galeria Estação, basicamente eu vivia como professor. Eu tinha minha produção de ateliê, mas o meu ganha-pão era dando aulas. E eu era um assíduo frequentador das exposições, não só com interesse pessoal, mas também pelas aulas que eu ministrava. Sim. Então eu levei muitos grupos de alunos
para visitar a Galeria Estação para ver as exposições. Mas você chegou a ministrar aulas sobre algum desses artistas? Sim, assim, sempre que eu levava os alunos para ver uma exposição, eu abordava aquele artista que estava em exposição. Sim, interessante. Então, assim, eu aprendia sobre ele e também tratava dele nas aulas. E como seus artistas reagiam? As pessoas sempre gostavam muito, porque, primeiro, que não eram artistas que elas conheciam, eram coisas novas. E, geralmente, as pessoas ficavam encantadas de saber dessa produção que elas não conheciam. Sim. É engraçado, né? Todo mundo gosta de uma novidade, né? Sim, sim. Todo mundo quer ver alguma coisa nova, alguma coisa que ainda não viu. Na arte, isso é geral, é habitual. A gente quer ver uma coisa que ainda não viu. Ainda mais quando é boa. É isso que eu ia dizer, desde que seja boa. E aí seus alunos então reagiam muito bem. Reagiam muito bem. E já na época, eu lembro que você já tinha uma ideia muito interessante de criar pontes com artistas contemporâneos. Eu lembro, por exemplo, diálogos, né? De diálogos ou de artistas contemporâneos que faziam curadoria. Então eu lembro que ainda antes de ser representado pela Galeria Estação, eu participei de uma conversa a convite do Rodrigo Bivar, que fez a curadoria do Neves Torres com Manuel Graciano. O escultor Neves Torres, o pintor com o escultor Manuel Graciano. Exatamente. E isso é muito bacana, né? Eu lembro também de uma exposição muito linda do Bernon, sim, que foi com curadoria do Marco Janotti, que foi meu professor na universidade. E era muito amigo do José Bernon. Eu lembro o texto do catálogo, que ele comenta, né, dessa proximidade com o Bernon, um texto bem bonito. E então isso sempre assim, eu achei uma estratégia, um olhar muito interessante criar essas pontes, né? Isso ainda antes de imaginar que eu iria ser representado pela galeria. Então é interessante que eu fui primeiro conhecendo o seu trabalho e vocês também foram me conhecendo, né? Claro. Até a gente chegar ao momento de começar a trabalhar juntos. Exatamente. Ou seja, nós namoramos muito antes de casar. É verdade. O que é muito saudável. É recomendado. É muito recomendado, exatamente. Mas eu quero dizer para você que há 40 anos olhando para esses artistas que nunca fizeram academia, nunca fizeram escola, considerados espontâneos, populares, um termo que felizmente está sendo revisto, você entrou no meu olhar também como um artista brasileiro, sabe? Um artista que sim, estudou, mas como um passo além do que esses artistas puderam dar e puderam ter. Então eu quero dizer com isso, quer dizer que você faz parte desse meu olhar, que foi também evoluindo, sabe? Que foi também se abrindo. Acho que há 10 anos que eu comecei a me abrir para vocês, jovens artistas contemporâneos, com conhecimento, com algum conhecimento, com estudo, com universidade. Mas você veja que há quantos anos que eu vinha fazendo o que você chamou de pontes. Sim, sim. Né? Nós fizemos além da Catunda com Alcides, fizemos o que você já lembrou, né? Estamos com Manuel Graciano. Quer dizer, nós fizemos uma série de pontes até que eu fui me aproximando de vocês, né? E agora de você, especialmente. Não, e eu acho que foi interessante, Vilma, que você, a Galeria Estação, tem um papel muito importante de formação dessa geração.
Então, assim, eu me considero como um artista que teve como parte da formação o trabalho da galerização. Eu quero te dizer que eu tenho muito orgulho disso. Ah, mas é para se orgulhar mesmo. Tenho muito orgulho disso, porque não foi uma meta. Sim. Foi assim, eu acreditando nisso, o tempo todo, acreditando no que eu estava fazendo, é que isso acabou se tornando, ou acabei tendo um papel didático, digamos assim, de formação desses jovens. E tenho mesmo muito orgulho disso. Ah, mas acho que é um Obrigada por pontuar isso, viu? Não, acho que é um trabalho que merece todo o reconhecimento. E vocês sempre tiveram também esse cuidado de registrar as exposições, produzir catálogo, produzir textos. Sim. Porque a literatura sobre essa produção é muito escassa. Né? Então, esses textos das exposições, eu acho que é um material muito precioso de estudo, né? É verdade. Porque, assim, um texto falando sobre, não sei, Madalena dos Santos Rainbow, falando sobre Zé Bezerra, é escasso, é difícil encontrar. É verdade, é tão escasso que a Germana Montemor e eu organizamos um livro chamado Arte Popular, Olhares Contemporâneos, que nasceu da ideia de justamente juntar todos esses textos críticos que foram publicados nos catálogos em um livro, para que isso não se perdesse, sabe? Isso junto com a ideia de mostrar a produção desses artistas em coleções importantes, onde também a gente encontra os modernos e os contemporâneos. Isso foi tão bom que nós ganhamos um prêmio com esse livro. É uma resposta aí do merecimento, né? É uma questão. E você sabe que algumas vezes eu quis dar para amigos estrangeiros um livro sobre a arte desses artistas, né? Desses artistas não eruditos, de presente, e não existe. De fato, não existe. Existem poucas coisas. Existe, por exemplo, o dicionário, o pequeno dicionário da arte do povo brasileiro, que a Lélia Coelho Frota editou, mas é uma coisa que já acabou. Sim. Não tem. A editora fechou, sabe? Ninguém lançou uma segunda edição disso. A própria Lélia fez alguns livros muito interessantes. Ela fez um livro chamado Mito Poética, de 9 artistas brasileiros, que também é absolutamente esgotada. Enfim, essa produção parece que foi uma produção sempre relegada a segundo plano. Mas hoje nós estamos vendo que isso está mudando. Está mudando. Como é que você vê o dia de hoje? Olha, eu acho que essa mudança ela se dá por diversos fatores. Primeiro, que assim, para mim como artista, eu diria que tomar contato com essa produção brasileira, que não era até então difundida no círculo da arte contemporânea. Nem reconhecida. Eu acho que isso é algo incontornável, porque essa produção, eu falo isso olhando como um artista, ela é necessária. E por que ela é necessária? Porque ela nos mostra outros caminhos. Eu acho que certos cânones que têm a sua contribuição importante para o estudo da arte, o desenvolvimento do pensamento artístico, chega um momento em que ele também tem certos esgotamentos, né? E que é preciso abrir para outras possibilidades, outras visões de arte, outras formas de se pensar. Que bom. E eu acho que essa aceitação e esse interesse hoje que o circuito de arte
não só interno, né, mas também internacional, está tendo para essa produção, eu acho que reflete também uma necessidade desse circuito de se renovar, de se abrir para outros referenciais, né? Porque se fica batendo na mesma tecla, a gente não vai para frente. Eu lembro que quando eu participei da conversa sobre a exposição do Neves Torres, essa exposição ela me fez pensar muito. E eu olhava aquele trabalho e ficava pensando assim, nossa, eu tenho tanto a aprender com esse artista, porque ele mostra, em vez de ficar criando uma série de conceitos já revisados para pintar, ele vai lá e pinta, né, ouvindo sua sensibilidade, a partir da sua própria história. E isso coloca o fazer artístico num lugar que, infelizmente, muitas vezes no circuito contemporâneo parece que se perde. Às vezes eu sinto que questões paralelas, até mesmo do ponto de vista de mercado, ou assuntos já muito revistos, acabam deixando o processo ali da pintura um pouco travado. E eu acho que quando a gente olha para artistas como esses, né, citando aqui o exemplo do Neves Torres, eu acho que a gente relembra de um sentido da arte primeiro. Parece até falar assim um ponto de vista meio romantizado, mas eu acho que tem um sentido nisso, sim, né? Porque o que move um artista a pegar uma tela, seus materiais, o pincel e se expressar ali? O que move? Eu acho que essa produção ela revela que tem uma necessidade humana ali, né? Que a gente não pode desprezar, né? Eu acho que essa produção eles nos relembram desse lugar. Então, lugar da alma, né? Eu acho que tem algo ali que é muito potente, muito verdadeiro e nos faz pensar o sentido da arte numa dimensão que não se pode perder. Então você diria que olhar toda essa produção te mostrou um novo caminho, como você já falou, e aí te levou a esse caminho, agora entrando na sua pintura, entrando na sua obra. Como é que você faz essa ponte? Olha, vou pensar aqui junto com você um pouco dessa trajetória. Ok. Eu tive minha formação, minha primeira formação com pintura se dá em casas de cultura. E durante anos eu basicamente fazia pinturas de cópia. Quando eu entro na universidade, eu vou ter contato com todo um conhecimento, com todo um conteúdo que eu levei anos ali pela pintura maturando. Então eu acho que o primeiro momento da minha formação foi justamente tentar assimilar esses conteúdos históricos, né? E que são referenciais na história da pintura. Mas chegou um momento em que eu senti a necessidade de algo mais. E eu acho que esse algo mais talvez tenha a ver com a busca por uma identidade. E na medida que eu vou olhando para esse universo brasileiro, desses artistas que até então não tinha tido contato, eu vou me dando conta de que existe todo um acervo interno de herança que até então eu não tinha acessado. Então eu acho que foi esse encontro mesmo. Eu acho que eu aprendi tanto com essa arte dita hegemônica, como com essa arte dita popular. Eu acho que a pintura, ela é o espaço onde eu posso amalgamar esses dois universos num só, porque eu sou essa mistura. Claro. Né? Eu tenho essa formação acadêmica, tenho esse conhecimento da pintura europeia, norte-americana, sobretudo, mas também eu tenho essa herança e uma experiência também de vida, né, que me conecta com essa outra produção que a gente está aqui chamando de popular, por falta de um outro nome,
mas é uma produção brasileira, né? Uma produção que fala muito da onde a gente veio. E na medida que eu fui tentando elaborar isso na pintura, eu fui acessando esse universo. E aí as relações com a produção desses artistas passou a ser cada vez mais forte. Sim. E eu acho legal quando as pessoas olham o trabalho e conseguem enxergar esses dois universos. As pessoas conseguem? Fazem essa conexão? Fazem muito essa conexão. Eu acho que, de certo modo, o meu trabalho, ele revela muito da minha formação, né? Tem vários referenciais da pintura que a gente pode deduzir a partir daquilo que eu faço, mas ao mesmo tempo ele nos convoca também a pensar nesse outro lado, nessa outra produção que está sendo aí revista e valorizada, né? Uma coisa que é muito clara para mim em algumas das suas obras, por exemplo, essas fachadas que nós estamos vendo aqui, é a referência da Ana Mariani, com um livro dela, onde ela fotografou fachadas do Nordeste. Porque para quem conhece, para quem anda por lá, Pernambuco, Ceará, Bahia e por aí vai, a gente está acostumado a ver essas fachadas caiadas, as fachadas pintadas, e sempre com um ornamento assim, em cima. Então, me leva muito para esse lugar. Eu fico feliz, porque essa referência da fachada popular, das platibandas, ela é uma referência importante para mim. Vem de fato da fotógrafa Ana Mariani? Sim. Começou esse interesse olhando a arquitetura no entorno da onde eu morava, né, no Campo Limpo, no bairro do Campo Limpo, aqui em São Paulo. Daí teve um momento em que eu encontrei esse livro numa feira de objetos usados, raros. Quando eu abri esse livro, foi como um choque, assim, uma iluminação. Foi, nossa, que tesouro, né? Que é um livro de 85, no qual ela reúne um trabalho de anos, viajando pelos interiores do Nordeste brasileiro, fazendo registros dessa arquitetura. E que ela chamou de Pinturas e Platibandas. Pinturas e Platibandas. Do livro. E é interessante, é um livro que tem texto da grande arquiteta. Daqui a pouco você lê. Eu vou ler. Tem texto do Ariano Suassuna, tem texto do Caetano Veloso, Lina Bobardi. Eu achei que seria a Lina. Quase te ajudei, César. Tem um texto da Lina Bobardi, lindíssimo, refletindo sobre essa arquitetura, né? E quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, eu encontrei aqui um material muito precioso. Aí eu consegui comprar esse livro, com muita sorte, que é um livro esgotado. E fiquei um bom tempo olhando essas imagens, e eu entendi que eu não fui olhar as imagens e de imediato pintar, porque eu entendi que a questão não era transpor a imagem da fachada para a pintura. Claro. Com o tempo que eu fui elaborando essas imagens, eu fui percebendo que o que estava me interessando ali era muito mais do que reproduzir as fachadas. O que me interessava ali é a inteligência plástica por trás delas. A inteligência plástica. Porque tem uma identidade ali. Claro. É uma inteligência visual plástica. Exatamente. Um jeito de pensar a cor, um jeito de pensar a forma. Eu acho que são fachadas que revelam muito do sincretismo cultural brasileiro. Então, mas vamos lembrar que nada disso é consciente nessa população, porque essas fachadas são pintadas por aquela população que mora, que habita aquelas casas e que fazem isso de uma forma muito
natural. É orgânico, né? Orgânico, exatamente. Isso eu acho muito profundo, né? E é um saber que é passado de geração a geração. Né? Então, o mestre passa para o discípulo, que vai ser mestre, que vai passar para o outro, né? E um vizinho contamina o outro, no bom sentido, né? De inspirar novas formas. E sabe o que tem de interessante também nesse livro? Ela foi dividida por regiões, por cidades. Então você vai perceber que cada cidade tem padrões específicos. Sei, olha isso revela muito dessa cultura, né? Como você falou, muito orgânica. E isso revela o que é o Brasil. Isso revela o Brasil. E isso é muito forte. Eu acho que em nenhum outro lugar do mundo, eu não viajei o mundo todo, mas viajei bastante. Mas eu nunca vi fachadas pintadas como as que nós temos aqui. É muito particular. É muito particular. Muito particular. E eu acho, vamos ver se você, o que você acha disso, que as cores da nossa pintura são cores muito especiais, são cores muito específicas que vêm da natureza, que vêm da nossa natureza. Tem uma alegria nessas Tem uma alegria que a gente quase não vê na pintura europeia. Sim. Ou na pintura americana. Agora, voltando um minutinho para trás, você disse que você era copista. E na hora eu até sorri, porque a minha avó pintava e era copista. Agora, por que você copiava? E quem você copiava? Para você era um método de estudo? Então, na verdade, foi uma estratégia, como posso dizer, para conseguir fazer encomendas. Ah, então você fazia para vender. Fazia para vender. Eu nunca perguntei para minha avó nem para minha mãe, mas eu acho que ela também devia fazer para vender. E quem eram os seus pintores prediletos nessa época? Quem você copiava? Olha, por sorte, uma vez, porque como que eu fazia? Eu tinha um catálogo de imagens que eu ia incrementando, formando, e dividido por temas. Então, quando alguém queria, por exemplo, um cavalo, eu tinha várias imagens de cavalo, e aí eu oferecia, tenho essas aqui, como você quer. Numa dessas buscas por imagem, um dia passando em frente ao sebo, estava lá uma promoção, livros Gênio da Pintura. Ah, tá. Eu abri esse livro, isso eu devia ter uns 14, 13 anos, eu abri esse livro e estava lá todos os mestres do romantismo, Corot, Gainsbourg, Constable, Turner. E eu olhei e falei, nossa, quantas imagens boas! Foi assim que eu comecei a gostar desses artistas, desses pintores, sobretudo de paisagem. E fiz muita cópia de Turner, fiz muita cópia de Constable, muita cópia de Corot. Mas quando eu entrei na universidade, eu falei, agora tenho que parar com a cópia, agora eu vou começar um processo de uma investigação minha. Você tinha clientes para essas? Como é que era isso? Essas pessoas, elas surgiam das mais diversas formas. Às vezes era um professor da escola, às vezes eu estava passando na rua carregando a maletinha de pintura, alguém me parava, olha, você faz pintura? Deixa eu ver, você pode fazer para mim? Olha que legal. Às vezes a minha mãe, que trabalhava numa área da saúde, ela da subprefeitura, lá onde a gente morava, ela oferecia para os médicos, oferecia para as pessoas do trabalho, olha, meu filho pinta, você não quer fazer um... E você pintava em tela ou em papel? Em tela. Em tela. E foi assim que a pintura foi se sustentando para mim, porque quando eu comecei a pintar, eu tinha 11 anos, a pintar em tela. A minha mãe me levou na feirinha para comprar os materiais, que tinha uma feirinha de materiais ali na Praça da República. Ela comprou o primeiro kit de tinta, tela e pincel. O segundo kit, você comprou? Eu comprei vendendo a pintura. Tudo bem. E estou até hoje seguindo esse caminho. Então foi assim.
Olha só, que coisa bonita, que história bonita, né? E daí vamos voltar para o presente, vamos voltar para o seu trabalho. O que você quer contar para a gente do seu momento atual? Eu digo do seu momento atual porque eu sei que você está trabalhando agora para uma exposição individual na Galeria Estação, que abre no dia 6 de agosto. É sua segunda individual conosco. Mas você, rapidamente, você percorreu um caminho de muito sucesso. Eu lembro que você entrou conosco em 2019. Isso. E logo veio a pandemia. Exatamente. Nós, inclusive, íamos fazer uma exposição e não pudemos fazer. Então, a sua exposição foi em 2022. 21, a sua primeira exposição conosco. Foi. Mas, nesse meio tempo, você já entrou no panorama da arte brasileira no MAM. Você já fez várias exposições, participou de várias exposições coletivas no Museu Afro Brasil. Você já teve individual no Instituto, na Fundação Iberê, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Você já teve exposição em Londres, que aliás é muito recente, num diálogo com o Rubem Valentim, mas eram só 3 Rubens Valentins e 7 telas suas, não é? Então, a importância do seu trabalho nesse diálogo com o Valentim. O que eu estou esquecendo? Teve a individual em Nova York. Individual em Nova York. Como é que eu vou esquecer uma coisa dessa? Na Hudson Model. Na Hudson Model, exatamente. Teve a residência. Isso, a sua residência em Nova York também. Isso tudo quer dizer, em quantos anos? Nós estamos em 2024. Isso tudo começou em 2021. Sim. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns para você também, porque acho que isso tudo é fruto de uma parceria também, né? É fruto do nosso trabalho. Do nosso trabalho. É fruto do nosso trabalho. E o que você está preparando para essa sua segunda individual na Galeria Estação? E além disso, eu sei que você está preparando obras também para nós levarmos para a Annual Show em Nova York, em setembro, e a segunda participação sua nessa feira. Sim. Conta agora o que você está preparando. Então, esse ano de 2024, um ano de muito trabalho, né? E agora vamos começar em agosto com essa individual na Galeria Estação, uma exposição que eu estava assim, esperando muito para realizar. E é sempre um grande desafio, porque a primeira que eu fiz em 2021 foi uma exposição de muito êxito. Muito. E depois de uma exposição bem sucedida, fica a expectativa para a segunda. Mas acho que estamos no caminho. Claro que sim. A curadoria do Igor Simões, Curadoria do Igor o texto do Simões. Igor Simões, e certamente vai ser bem sucedido. Nossa, eu estou bastante feliz com esse diálogo com o Igor Simões. É um curador que eu já venho tendo oportunidade de trabalhar em diversos projetos, né? Nós primeiro fizemos uma exposição, participei de uma exposição que ele curou, chamada Dos Brasis, uma exposição muito grande, que reúne artistas do Brasil inteiro, artistas O Sesc negros. Belenzinho, né? Ela inaugurou no Sesc Belenzinho, agora ela está no Sesc no Quintandinha, no Rio de Janeiro, Petrópolis, mas ela vai percorrer o Brasil ao longo de 10 anos. Nossa! É uma exposição muito importante. E também ele fez a curadoria de uma exposição muito especial no Instituto Ioti, chamada Direito à Forma. E, então é um curador que eu venho tendo diálogo já há um tempo, uma pessoa que eu gosto muito, que acredito muito no trabalho e que temos uma conexão muito boa. E agora chegamos nessa individual na galeria. Estou bastante feliz de ter essa presença do Igor no projeto. Ele escreveu um texto que eu achei lindo,
Eu não vou opinar porque eu estava começando a ler o texto quando nós começamos essa conversa. Mas certamente só pode ser lindo, porque eu também tenho muita admiração pelo livro. Não, muito bom o texto, eu fiquei bastante feliz. Agora eu queria te perguntar como é que foi o desdobramento da sua primeira exposição na Galeria Estação para essa segunda exposição. Nossa, muita coisa foi mudando na minha trajetória, né? Mudando no sentido positivo, para frente. Então, de lá para cá, eu tive muitas oportunidades, como você já mencionou algumas, e acho que esse amadurecimento dentro do circuito, essas oportunidades, elas também se convergem com o amadurecimento do trabalho, o que é muito importante. Claro. Então, acho que daquela exposição de 2021 para cá, o que eu percebo é que alguns pontos que foram levantados naquela exposição eu pude desenvolver ao longo desses anos. Levantados por quem? Por você mesmo? Pelas obras, acho que uma exposição, para mim, ela é boa quando ela abre portas. Ah, muito bom. Quando eu faço a exposição e eu termino a exposição e saio com novas ideias, com novas possibilidades de trabalho. E essa exposição de 2021 foi uma exposição que foi uma explosão de assuntos, né? Eu tinha uma diversidade grande de motivos na pintura. Foi um momento em que meu vocabulário plástico ele abriu muito. E eu sinto que nesses últimos anos eu pude aprofundar muitos desses assuntos, muitos desses pontos. Então, por exemplo, o tema das fachadas, eu pude ampliar escalas maiores. Por exemplo, essa fachada aqui, ali nós temos uma fachada vermelha, são todas muito lindas. Aqui essa fachada, que eu acho que é um azul petróleo, um azul, uma cor que você chegou, maravilhosa, maravilhosa. Depois nós queremos ouvir um pouco você sobre o seu processo de forja. E esse aqui que eu sei que vem daquelas luminárias que você viu no Sesc, né? Exatamente. Essas formas, elas desenvolveram muito nesses anos. E vão sendo refinamentos, adensamentos. Eu acho que uma pintura, ela é sempre a notícia da próxima. Ah, muito lindo. Porque a gente não resolve tudo numa pinturação. Eu acho que eu gosto quando eu sinto que o processo ele está de tal modo funcionando que uma pintura me leva para outra, e às vezes uma pequena questão, um pequeno desejo, uma pequena escolha é material abundante para desenvolver todo um trabalho. Então, por exemplo, naquela exposição de 2021, tem dois temas que eu acho que eu aprofundei bastante, que vão estar nessa exposição agora. Um é o tema das fachadas, que se desdobraram em cores, em formas, em tamanhos, em escala, porque até então não tinha experimentado esse tema em escalas maiores, e quando você amplia a escala, outras questões surgem na pintura, e eu pude desenvolver isso bastante esses anos. E tem um outro tema que está se desabrochando muito e se aprofundando bastante, que é relativo a essas composições que tem essas formas, né, que são verticais. Elas são quase que totêmicas. Lembram, alguns chamam de catavento, podem chamar de estandarte. Elas não têm um título específico, porque eu não trabalho com foco na representação de uma coisa específica. Na verdade, eu gosto de deixar o caminho aberto para que a forma leve o observador a buscar suas memórias, a criar um próprio significado. A enxergar, né? A enxergar. Um olhar próprio. Exatamente. A olhar para dentro, né? Eu gosto muito. Que é aquele momento em que você olha a obra e a obra olha para você.
E quando ela olha para você, você está enxergando lá dentro as suas próprias imagens, né? E esse assunto, ele começa a surgir na pintura a partir de um objeto que eu vi no canto de uma sala, que era um pedestal com refletores de luz de teatro. Foi um objeto que eu olhei, eu achei interessante, e eu sempre tento seguir esse feeling, essa sensibilidade. Você desenha o que você vê? Aí eu fiz um desenho. Tive a intuição de que aquela forma me dizia algo. Aí eu sempre ando com um caderninho, um lápis, aí eu fiz um primeiro desenho. Eu fiquei com esse desenho guardado por assim, mais de um ano, até surgir a primeira pintura. Olha só. Porque quando surge o interesse, eu não sei ainda por que aquilo surgiu. Eu só descubro pintando, né? O Igor menciona isso no texto, que uma frase que eu disse para ele uma vez, que para mim, pintura se discute pintando. É isso mesmo. Eu não sei fazer de outra forma. Sério. Eu acho que a pintura, ela está na minha frente, no sentido de que ela sabe mais do que eu. Então eu tenho que tentar deixar as portas abertas. Então se eu tenho feeling de que alguma coisa chamou minha atenção, eu estou ouvindo a isso. Aí eu fiz esse desenho, um desenho que por si já é um desenho bastante esquemático, porque nessa época eu já tinha tido contato com as fachadas fotografadas pela Ana Mariane e já estava pensando nessa identidade visual. Então quando eu olhei esse objeto ali no canto da sala, antes de representá-lo pela descrição mais imediata, verossímil dele, eu tentei representá-lo pelo mesmo caminho que eu vejo os desenhos das fachadas. Um desenho esquemático, sucinto. Então eu cheguei a uma forma desse pedestal e mais de um ano depois eu cheguei na primeira pintura. Quando eu chego nessa pintura, aí eu começo a perceber os motivos dessa composição. Um deles é aquela fala da luz. E não à toa é um pedestal de luzes, né? E depois eu fui pensando sobre isso, nossa, que ideia interessante. Eu nunca pensaria isso assim de forma espontânea, se não fosse pelo trabalho. Porque a pintura em si é um aparato de luz. Então faz todo sentido eu pintar um objeto ou partir de um objeto que emana luz. E como que a luz opera na pintura? Pelas cores. Então, uma cor acende, outra apaga. A pintura aparentemente parece tinta sobre um pano, tridimensional. Mas o nosso olho, ele não fica parado. É nesse momento que eu quero que você fale sobre a cor na sua obra. Porque você é um colorista. Você vai chegando a cores que eu sei que não são prontas. Sim. E eu quero que você conte pra gente um pouco sobre isso. Tem bastante assunto para falar sobre a cor, porque ela é um elemento central no trabalho, né? Junto com o pensamento da foto. A cor, quando eu penso nas cores, eu sempre tento buscar uma memória, porque a cor, ela está carregada de memória, ela nos leva para algum lugar, nos conduz para alguma experiência, para uma dimensão afetiva. Então eu tenho que pensar essas combinações por aí. E a cor também se dá pela convivência com elas. Quando eu começo a usar um azul e descubro aquele azul, que geralmente nunca é puro, eu geralmente faço misturas para chegar numa cor. Aí eu descubro essa cor, eu começo a conviver com ela. Aí ela passa de uma pintura para outra. Numa pintura ela tem um papel. Essa mesma cor, numa outra pintura, vai ter outro papel. E na medida que eu vou pintando, quanto mais eu pinto, mais cores eu descubro e mais eu enriqueço esse vocabulário cromático. Que lindo! É um vocabulário. Claro. E por falar em vocabulário, nós não podemos deixar de falar de como você prepara a tinta. Assim, que é a qualidade da cor, né? Exatamente, uma coisa leva a outra. Porque o André Ricardo pinta em têmpera. Então, conta um pouquinho do seu processo da têmpera a ovo. A têmpera a ovo, ela é uma técnica que vem
sobretudo lá da Idade Média, das pinturas em igrejas, pinturas feitas em madeira, né, com incrustações de ouro, enfim, essa pintura nesse universo. E o que caracteriza muito a têmpera, não à toa ela está vinculada a esse período histórico, é a sua luminosidade. É uma técnica que oferece muita potência, mas é uma luminosidade que te convida a olhar. Ela tem um mistério, é uma cor que te convoca a pousar o olho na superfície. E para chegar nisso existe todo um procedimento, né? A técnica da têmpera ovo, ela basicamente consiste na mistura do pigmento, que é a matéria colorida, seca, com um aglutinante à base de ovo. O pigmento você compra pronto? Compro pronto. Né? Aí você tem pigmentos sintéticos, pigmentos naturais, à base sobretudo de terras, né? Mas eu compro já tudo pronto. E aí eu faço a mistura toda no ateliê. Então assim, cada pintura é uma experiência única ali, de produção da tinta. Porque é tudo feito manualmente, artesanalmente, então a cor nunca é igual. Aí eu faço uma mistura do pigmento com os aglutinantes à base de ovo, né? E tem todo um modo de pintar para conseguir essa luminosidade. Existe um certo método da pincelada, das velaturas, o preparo da tela também, que sou eu que faço. Geralmente eu trabalho sobre linho, que é um material que recebe muito bem o preparo que eu utilizo para fazer a têmpera. Que é um preparo nos moldes como se fazia na pintura antiga, misturando cartilagem de origem animal, como a pele de coelho, com carbonato de cálcio e um pouquinho de branco, para dar um fundo um pouco no fundo da pintura. Esse preparo, ele é o preparo mais adequado para essa técnica, porque permite que a pintura respire. Isso é fundamental no caso de qualquer pintura, mas sobretudo no caso da têmpera, né? E isso dá também para a tela uma qualidade uma rusticidade da superfície que lembra aquelas paredes pintadas a cal. Dessas fachadas. Voltamos às fachadas. Exatamente. Aliás, aqui vou dar um spoiler. O título da exposição é Luz Caiada. Que lindo, que lindo! Porque faz a menção tanto à ideia da luz como da Casa Caiada. Foi você que deu esse título? Eu cheguei nele a partir das longas conversas que eu tive com o Igor. Você. E aí chegamos nesse título Luz Caiada. Lindo. Bonito o título. Muito lindo. E é interessante que é um título que tanto fala da pintura, da luz e do caiado, como também tem uma sonoridade brasileira, né? Tem. Essas palavras que a gente inventa. É uma luz caiada. E eu já vi que é tudo junto, né? Luz caiada. Tudo junto, luz caiada. Não são duas palavras, é uma só. É uma só, mas a leitura pode ser várias. Claro. Né? Então eu acho que isso tem tudo a ver com a têmpera, né? E por que luz caiada? Falando um pouco mais sobre esse título também. A gente comentou, né, agora há pouco sobre o fato da pintura ser um aparato de luz. E o modo como eu pinto com a têmpera tem uma relação também com o modo de pintar dessas casas caiadas. São pinceladas transparentes, translúcidas. Muitas vezes ela tem um leve escorrimento. Às vezes ela nunca cobre completamente. É uma pintura que você vê tudo que está por trás. Ela é rala, né? Ela é rala. Não tem uma matéria densa. E isso faz com que a luz atravesse a pintura e volte para o nosso olho. Que lindo. Então é justamente uma luz caiada. Que lindo. Eu acho que chegando nesse ponto, a gente vai para a exposição. E acho que a gente agora não pode mais dar spoiler. Eu acho que a gente conversou bastante até agora, conversamos bastante até aqui. E agora é a hora da gente cortar e esperar a exposição. O que você acha? Perfeito, não vejo a hora. Então vamos lá. André, adorei conversar com você. Obrigado. Como sempre. Obrigado. Como sempre.